Então, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aí da mentoria, da primeira turma de mentoria de prática na advocacia criminal. Hoje vamos falar sobre a advocacia criminal 4.0 e é um prazer enorme receber aqui o Dr. Luiz Fernando Moreno Vilela, amigo, e tenho certeza que temos muito para aprender essa noite. Dr. Luiz já me recorreu aí algumas vezes nas questões tecnológicas. Vou ler aqui rapidamente o currículo do Dr. Luiz Fernando, advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, especialização em Direito Penal pela Academia Paulista de Direito Criminal, mentor sobre advocacia 4.0 da AB2L. Nando, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite, estar disponibilizando aí do seu tempo de forma gratuita em prol da advocacia. Eu vou passar a palavra rapidamente para o nosso tesoureiro, diretor tesoureiro Eliandro, querido amigo também, que tem dado todo apoio aí na condução dos trabalhos e é diretor e coordenador da pasta da Comissão de Direito Penal. Doutor Eliandro, muito obrigada por todo o apoio e passo a palavra é sua. Uma boa noite a todos, espero que todos estejam me escutando. Eu estou dentro do meu carro ainda. Fiquei surpreso logo de início aí, Érica, porque eu conheço como Nando Moreno, eu nem sabia que ele chamava Luiz Fernando, mas quero agradecer a participação de todos. É sempre um prazer poder contar com vocês, tá? Não pelo tema, viu, Nando, mas é por conta de um outro compromisso. Já falei para a Érica também, eu não vou conseguir ficar aqui até o final, mas o tempo que eu conseguir, estarei aqui ouvindo você. Estou no trânsito, estou indo embora, tenho compromisso às 8 horas, então eu peço desculpa desde já, mas um ótimo evento a todos nós, tá? Obrigado. Obrigada, Eli. Obrigada, doutor Eliandro. Então, Nando, dispensando as formalidades, está com a palavra toda sua. Legal, pessoal. Primeiro, boa noite a todos os colegas advogados e todas as colegas advogadas que vão compartilhar comigo desse tempo que nós estaremos juntos para conversar a respeito dessa advocacia criminal 4.0. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Érica Tesser pela gentileza em ter me convidado para participar desse programa de mentoria. Creio que é uma iniciativa única e inovadora na nossa subseção, e eu estou percebendo que assim, houve uma adesão por parte dos colegas advogados inscritos na subseção de Itaquera. Então, os temas propostos, eles foram realmente cirúrgicos e de interesse de toda a nossa classe. Então, parabéns aí por iniciar esse projeto. Também cumprimento aqui o doutor Eliandro, um querido amigo que já compartilhou grandes momentos importantes na nossa trajetória profissional como advogado. Hoje está como tesoureiro, e é uma honra aí compartilhar aí também desse trabalho e acompanhar aí o sucesso dos trabalhos em prol da advocacia itaquerense. Já aproveito também, estendo meus cumprimentos, apesar de não estar presente, ao nosso presidente, doutor Rodrigo José Cressoni, que também é um amigo muito querido, e todos os amigos presentes aqui, doutor Fabiano, e, como não podia deixar de cumprimentar a doutora Roberta Moreira, que vem desempenhando também um trabalho incrível em prol de toda a advocacia itaquerense. Pessoal, eu vou dar início, então, ao tema proposto. E antes de iniciar esse tema proposto, a doutora Érica já me apresentou, leu o meu currículo, mas eu gostaria aqui, inicialmente, de conversar um pouco com vocês e mostrar o porquê, assim, eu sou apaixonado por esse tema. Desde o início da minha trajetória profissional, eu venho sempre buscando aliar o conhecimento técnico adquirido na graduação e nas pós-graduações com a tecnologia e a inovação. Então, desde o início da minha trajetória profissional, eu alio na minha carreira a tecnologia e a inovação, e tentei também, e graças a Deus consegui, com o trabalho e a ajuda de grandes colegas que deram a oportunidade de desenvolver, inclusive até o primeiro aplicativo da OAB Itaquera, eu que desenvolvi, e foi um sucesso. E de lá para cá eu não parei, sempre envolvido com a advocacia,
atuo na advocacia, sou advogado criminalista, atuo, tenho meus processos na área criminal, e sempre tentei juntar, né, com a minha atuação profissional, a tecnologia e a inovação, que hoje nós não vivemos sem. Nós estamos hoje vivenciando, né, essa revolução 4.0, então nós como advogados estamos vivendo essa transformação digital, e com isso, né, surgiu novas oportunidades de atuação e até mesmo oportunidades de gestão do nosso escritório, oportunidades de aplicação da tecnologia em prol do nosso dia a dia, do nosso trabalho, visando melhores resultados no nosso, né, na nossa atuação como profissional jurídico. Então, com toda essa experiência, eu fui convidado pela B2L, né, que é a Associação Brasileira de Legal Techs do Brasil, que reúne, né, em seu ecossistema jurídico todas as empresas de tecnologia ou que desenvolvem tecnologia e prestadores de serviço de tecnologia jurídica, inclusive departamentos jurídicos voltados para a tecnologia, eles incluem todo dentro desse ecossistema. E eu, né, com um grande respeito, consideração e carinho, recebi o convite para também dar uma mentoria como Advocacia 4.0 na B2L. E a partir daí eu me aprofundei de vez no tema, já escrevi artigos sobre isso, e hoje eu vou, né, tentar trazer para os colegas de uma forma breve, porém sucinta, não temos tanto tempo assim, mas eu vou trazer aqui para os colegas, né, advogados criminalistas e advogadas criminalistas também, algumas ferramentas e algumas novidades que giram em torno do nosso mundo. Todos nós sabemos que hoje, né, a advocacia criminal, ela não é mais a advocacia criminal raiz, né, que nós aprendemos no banco da faculdade e que também a história nos trouxe aí como referência e base para a nossa atuação profissional hoje. O advogado raiz, o criminalista raiz, que está baseado nos fundamentos da advocacia criminal, antiga, vamos dizer assim, ela não está antiquada, mas ela é antiga, ele não pode mais aceitar que o trabalho profissional dele seja fundamentado somente nas questões de ordem técnica jurídica. Ele precisa se modernizar, o mundo, né, está exigindo cada vez mais de nós, advogados criminalistas, que a modernização ela esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia forense. Então, nós, como advogados criminalistas, apesar de ainda trabalharmos com questões, principalmente, né, com base no Código de Processo Penal e no Código Penal que são antigas, né, do século passado, nós temos que nos adequar do ponto de vista tecnológico para dar para os nossos clientes, né, um resultado melhor possível, né, se valendo das tecnologias. Então, com isso, gera a grande importância de adentrar esse universo jurídico-tecnológico para implementar na advocacia criminal. Hoje nós sabemos que muitos casos que envolvem o âmbito criminal dos nossos escritórios, eles versam em temas diversos, né? Eles transitam, né, em praticamente todos os artigos do Código Penal. Mas, salvo um ou outro, a maioria dos fatos acontecidos nesses crimes, nos crimes no qual nós estamos atuando juridicamente, há a possibilidade de, sim, implementar em nossas defesas, em nossas manifestações, até mesmo em nossas sustentações orais, pequenos ou até mesmo fundamentais e robustos arcabouço tecnológico, né, do ponto de vista de produção de prova ou até mesmo de preservação de uma prova, fundamentado na tecnologia, ou seja, há exemplo, né? Hoje nós, para preservar, por exemplo, uma prova em crimes contra a honra, perpetrado através de meios eletrônicos como internet, redes sociais, WhatsApp, existe a famosa... me fugiu a palavra aqui, mas existe a famosa... Ai, meu Deus, esqueci a palavra, mas assim, nós podemos fazer a prova
né, um meio de prova na qual nós vamos até o cartorário que tem fé pública e lavramos ali uma ata, esqueci o Ata nome. notarial. Ata notarial, desculpa. Nós lavramos ali a ata notarial para fazer a preservação da prova e apresentar na defesa dos nossos processos penais. Enfim, essa ata notarial hoje já tem um custo alto para que a gente possa implementar nas nossas defesas, apresentar como prova ou até mesmo como preservação de prova para os magistrados, os desembargadores, enfim, em todas as nossas manifestações, até mesmo no âmbito, né, no âmbito pré-processual, que é ali na fase de inquérito policial. Nós podemos fazer essas preservações de prova através das atas notariais. Porém, já existe inúmeras ferramentas para que nós possamos, de fato, fazer uma prova e preservar essa prova através de meios eletrônicos. Por exemplo, existe uma ferramenta que chama Verifact, que pode fazer como se fosse uma ata notarial, mas com a tecnologia, preservando não só a integralidade do conteúdo no qual nós gostaríamos de preservar, porém, até mesmo preserva os metadados, que são, né, as informações eletrônicas importantes que os juízes podem realmente fazer uma verificação muito mais aprofundada do que somente a ata notarial. Então, assim, o advogado ele precisa se valer dessas tecnologias para poder oferecer para todos os seus clientes uma prestação de serviço jurídico baseada na realidade que estamos vivenciando, que é da advocacia 4.0. O que muita gente pergunta na questão da mentoria lá na B2L, o que seria a advocacia 4.0, né? O porquê disso? A advocacia, não só a advocacia, mas como todos os outros segmentos, né, da economia do nosso país, eles estão vivenciando essa transformação 4.0, que é a revolução digital. Basicamente, tudo está digitalizando e, segundo alguns cientistas que estudam essa questão da antecipação do futuro, né, por conta da pandemia, dizem que antecipou alguns anos a implementação da tecnologia em basicamente todos os segmentos da economia. E a advocacia não foi diferente. Ela também foi impactada pela essa antecipação da revolução do digital. E a revolução 4.0, ela está baseada justamente no caso da advocacia, na junção entre o conhecimento técnico-jurídico, né, e a tecnologia e inovação. A junção desses dois elementos forma uma advocacia 4.0, onde nós conseguimos aliar tecnologia e conhecimento em prol do nosso trabalho como operador do direito. Eu gostaria, sim, de apresentar algumas imagens para vocês, para a gente ir conversando a respeito dessa possibilidade. Então, eu só gostaria de que vocês confirmassem se estão vendo a minha tela. Beleza. Aqui, né, é uma imagem simbólica de um advogado em uma audiência virtual, na qual ele usa um óculos de realidade virtual, que é um óculos comum, que, assim, muitas pessoas já têm em casa, inclusive é um óculos de realidade virtual, no qual você consegue fazer uma interação com o metaverso, tá? Aqui, deixa eu só ajustar. Aqui são as fases, né, de décadas na qual as revoluções foram acontecendo, e hoje nós estamos vivenciando a revolução cibernética. Esse aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Hoje, o Brasil, ele está entre um dos países que mais desenvolve tecnologia para o mercado jurídico. Como todos nós sabemos, nós temos aí hoje, né, o maior número, praticamente, de advogados, né, inscritos no nosso país. Então, nós passamos aí de 1 milhão de advogados no Brasil, e isso refletiu diretamente no mercado de produção de tecnologia jurídica. Esse mercado ele é mapeado pela B2L. A B2L ela tem um radar, e esse radar aqui ele é atualizado de 2022, onde tem um negócio. Vocês só me desculpa, eu só preciso colocar para apresentar, porque tem um negócio na minha tela que está impedindo. Acho que ficou melhor assim. A B2L, ela vem mapeando há algum tempo
o ecossistema das empresas que produzem tecnologia para o mercado jurídico. E essas tecnologias, elas são produzidas de várias formas. Tem empresas que produzem tecnologias que trabalham com análise de dados, então a predição de dados e toda a tratativa dos dados produzidos pelos tribunais, e essas empresas elas têm uma capacidade de filtrar os dados, ou seja, se você é um advogado que atua somente com casos, por exemplo, de violência doméstica e familiar, com a análise de dados de um tribunal X, ela consegue te dar algumas informações a respeito de quais são os tipos de julgamentos daquela comarca, por exemplo, quantas ações foram decididas favoravelmente em prol, né, com base nas informações XYZ. Então, hoje, às vezes, até mesmo para você constranger um magistrado numa eventual sustentação oral, até mesmo no tribunal do júri, um advogado que faz uso de tecnologia e mapeia toda aquele arcabouço de decisões daquele magistrado, daquela vara, e consegue ali descobrir que em uma das suas decisões, naquele caso concreto, com base numa análise comparativa com o caso atual que ele está atuando ali, o juiz decidiu favoravelmente, ele pode, né, em posse desses dados em mãos, ele pode, né, facilmente constranger o magistrado dizendo que na data X, né, num caso semelhante, o magistrado decidiu de forma favorável como aquele caso que ele está ali atuando. Então, nós temos hoje à nossa disposição um arcabouço de empresas que já trabalham em prol das nossas finalidades jurídicas, né? São inúmeras ferramentas como gestão de escritório, redução de conflitos online, tem outras também de automação e gestão de documentos. Existem, assim, grandes escritórios que trabalham com volumes gigantescos de processos, que conseguem fazer algumas automatizações de peticionamento. Então, assim, a tecnologia ela veio para realmente mudar, radicalizar o mercado jurídico, e isso está acontecendo. Esse mapeamento ele iniciou em 2017, com aproximadamente 50 empresas. Hoje nós temos, né, uma gama gigantesca de empresas, e são empresas só que estão ali registradas no radar, fora as que não estão. Então, assim, isso demonstra a maturidade para a qual o mercado jurídico caminha em prol da tecnologia. E nós sabemos que isso já está afetando praticamente tudo. Vou passar aqui. Bom, como eu falei, esse aqui é o Verifact. O Verifact é uma ferramenta, né? Agora falando de ferramentas que poderíamos usar, nos fazendo valer dessa tecnologia do 4.0, para que a gente possa, de fato, juntar nos nossos processos provas robustas, né? Fundamentadas na tecnologia, né? A um custo muito menor do que uma ata notarial. Então, uma das empresas que inclusive está naquele radar é essa empresa, não sei se algum dos colegas já trabalhou com ela, é uma empresa que chama Verifact. O que ela faz? Ela simplesmente faz a preservação de prova online, tanto de captura de imagens, captura de vídeos, ela faz toda uma transcrição juntamente com os metadados da referência onde ela está buscando essa preservação da prova, ou seja, são ferramentas que nos auxiliam. E é incrível que os magistrados, eles conseguem enxergar a validade jurídica muito maior do que, por exemplo, a ata notarial, na qual está sendo ali lavrada por uma pessoa que tem fé pública, apesar de ter fé pública, é uma pessoa, e aqui não. A máquina consegue extrair todos os dados, os metadados, para fundamentar com muito mais robustez uma preservação de uma prova. Aqui ele faz 3 tipos de captura. Ele faz uma captura de imagem, ele faz a captura dos metadados e ele faz a gravação daquela captura. Então, ou seja, o magistrado, ao invés dele receber uma ata notarial com 2, 3 laudas, com textos corridos que, a depender do caso concreto, vai ser muito longo e muito ruim para que ele tenha a real noção de uma situação onde nós gostaríamos que ele tivesse. Aqui não, aqui ele vai conseguir, através de imagens, vídeo e dados e metadados, ele vai conseguir constatar de fato uma eventual
um eventual crime contra a honra, ou até mesmo uma eventual ameaça, qualquer outro tipo de crime que nós gostaríamos de preservar. Existe também uma outra ferramenta, né, juntando a esse contexto da preservação da prova, mas assim, o que eu gostaria mesmo de passar para vocês era esse contexto do quão rico é esse mundo de tecnologia que pode nos servir como advogados criminalistas. Existe uma outra ferramenta que ela faz o quê? Alguém pode ter um blog hoje, como milhares de pessoas têm, e publicar uma matéria, hoje ofendendo, né, qualquer pessoa que seja, enfim, né, com o seu ímpeto ali no momento de ódio pelaquela pessoa, por algum tipo de coisa, e aí, daqui a algum tempo, 2, 3 horas, 4 horas, ela vai lá e apaga esses dados, esse crime cometido através das mídias sociais, ou até mesmo de um site. E essa ferramenta, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar esse contexto que foi apagado, então ela chama WebEx, ela busca o contexto que foi apagado do blog do dia anterior e consegue recuperar a imagem daquela tela que foi impressa nas redes sociais ou num site ou em qualquer outro lugar, e você, com essa ferramenta que busca no passado tudo isso, consegue fazer a prova que você precisa para entrar com uma queixa-crime contra com aquele potencial autor daquele crime. É muito bacana também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A coisa mais recente que aconteceu foi agora, no dia 9 de maio, que... Desculpa te interromper. Você tá alterando a sua imagem que você está passando para a gente? Tá. Eu não sei. Vocês estão vendo o que aí? Porque eu tive a sensação que parece... Para você está a mesma tela do AB2L, né? Não. A Érica. Então, eu imaginei, porque eu vi você olhando e eu estou vendo ali que tem outras telas, mas a gente não está visualizando isso. Se você puder sair e voltar novamente, se possível. Então, vocês só estão vendo a tela da B2L. E eu estou aqui muito curiosa, porque eu estou vendo um monte de outras coisas e eu estou achando aqui que tem. Não, e eu já passei umas 3, 4 telas aqui mostrando para vocês. Eu vi você apertando, eu falei, não, mas acho que eu estou achando, estou enganada. Tá, então eu parei de compartilhar. Isso, e volta. Então, peço até desculpa, pessoal. Às vezes ele faz isso na hora de fazer o share screen, não sei por quê. Ele bloqueia. Então, ele pediu aqui, né, se eu quero compartilhar só com o host ou com todos os participantes. Isso. Então, deve ser isso, então. Pode ser. Tá. Então, estou voltando aqui para a gente compartilhar, mas assim, vamos batendo papo. E, pessoal, eu gostaria, como a proposta, né, é essa, eu gostaria que, apesar de eu estar falando aqui sem parar, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, me interrompe, pode falar, né, pode me cortar aqui, a gente vai batendo um papo né, tranquilo até, né, onde o tempo permitir. Pessoal, vocês estão vendo agora uma tela... Agora do detalhes, aquele que eu imaginei que fosse do Verifact. Isso, Verifact. Isso. Voltou para a B2L. Então, agora tá andando, né? Isso. Tá bom. Bom, sobre o Verifact, ele é justamente uma ferramenta que assim, né, o que eu gostaria de mostrar é que existem algumas ferramentas de tecnologia para nós, da área, né, do direito penal, que pode nos auxiliar na produção de provas, não só, né, na fase pré-processual, que é a fase, né, de inquérito policial, como também na fase processual, né, onde nós podemos ali apresentar ali uma resposta à acusação, até mesmo, né, nos memoriais, enfim, ou até mesmo no tribunal do júri, onde faz com que nós, como advogados criminalistas, sejamos testados no limite da nossa capacidade, tanto emocional como técnica. Essas provas podem, né, e devem nos auxiliar para que o nosso trabalho ele seja realmente eficaz e a gente consiga demonstrar para os juízes, para os magistrados,
a importância do que nós estamos tentando escrever nas nossas inúmeras peças, né? Enfim, essa aqui é o Verifact. Caso vocês tenham alguma dúvida e gostariam de verificar, né, como é que realmente funciona, às vezes eu acabo não conseguindo passar, né, de forma eficaz a funcionalidade completa de uma ferramenta, é bem simples. Lá nesse site da Verifact, você consegue, né, só acessar lá, você tem um vídeo autoexplicativo onde ele demonstra o que ele faz, que é basicamente a preservação de prova digital, tá? Essa outra ferramenta que volta e busca as informações, né, que estavam ali à disposição, por exemplo, num blog, alguma coisa que foi publicada e foi removida, ela também está bem à disposição, é muito simples de você entrar. Essas ferramentas, elas existem um custo, mas, por exemplo, o custo da Verifact é ínfimo comparado a uma ata notarial. Então, a gente sabe, né, o quão né, dispendioso é a confecção de uma ata notarial, inclusive, não só a questão financeira, a questão do nosso tempo, de ir até, né, um cartório, fazer o registro, lavrar ali a ata notarial perante, né, o cartorário que tem a fé pública para fazer essa preservação de prova. Outra coisa interessante foi, que eu gostaria de mostrar para vocês, até passei o outro aqui, a notícia mais quente, né, que quem está antenado à questão de tecnologia, mesmo não sendo voltada à área do direito penal, mas está relacionado e vai impactar de fato o nosso trabalho, que foi aí a pioneira em lançar o primeiro metaverso, né, da Justiça do Trabalho, que foi lá em Cuiabá, né, uma vara do trabalho de Cuiabá. Ele lançou esse projeto pioneiro na Justiça, onde, né, ainda não houve, né, uma audiência aqui no nosso país com a utilização da realidade virtual, porém, a Justiça do Trabalho lá de Colíder, que é lá no Mato Grosso, ela inovou. Hoje ela já faz algumas demonstrações que, assim, eles conseguem utilizar essa ferramenta no projeto pioneiro, para fazer aulas, dar instruções para o jurisdicionado de toda a Colíder lá. Eles fizeram uma apresentação com alguns advogados, servidores, para demonstrar o funcionamento e quão grande é essa utilização. Eles conseguiram entrar na Justiça do Trabalho no metaverso, que é uma réplica do que é a estrutura física da Justiça do Trabalho. Eles, cada um com o seu avatar, eles conseguiram entrar na sala de audiência. Na sala de audiência, eles conseguiram conversar entre eles. A juíza explicou como que era a audiência naquele ambiente virtual, tudo através do metaverso, cada um no seu ambiente físico, porém com o seu óculos de realidade virtual, ou até mesmo com o seu próprio computador. Não há a exigência, né, de possuir um óculos. O óculos você consegue vivenciar, né, com muito mais riqueza de detalhes, a experiência do metaverso, mas nesse caso específico funcionou. A juíza já validou a experiência e o funcionamento do metaverso, e o próximo teste vai ser validar em uma audiência mesmo, onde a própria audiência ela vai sentenciar, né, através dessa ferramenta de tecnologia muito interessante. Foi agora, dia 9 de maio, que saiu essa notícia. Então, as pessoas que trabalham com tecnologia, com inovação, ficaram, né, espantados, porque já está sendo implementado em alguns locais esse tipo de ferramenta. No nosso país foi a primeira, porém, né, nos Estados Unidos e no Japão já houve audiências. Nos Estados Unidos já tem audiência vamos, né, fazer uma relação, mas assim, de crimes de menor potencial ofensivo, né, ou até mesmo no juizado especial lá dos Estados Unidos, né, de algumas questões cíveis que já está sendo trabalhado através de realidade virtual. A gente fala o metaverso porque o Facebook, né, com a Meta, né, batizou e fez o lançamento aí da aplicação do metaverso, mas assim, a realidade virtual aplicada ao trabalho da nossa atuação jurídica. Muito, muito interessante mesmo. E o que traz, né? Agora vamos bater um papo aqui. O que traz essa... Deixa eu só...
o que traz esse nosso arcabouço de ferramentas de tecnologia para o nosso dia a dia mesmo, como advogado, como, né, atuantes aí desse mistério que nos compete aí a justiça. Isso nos traz algumas possibilidades, né? Quais sejam? Melhora nas nossas rotinas de trabalho, aplicação melhor do nosso trabalho, né, com a apresentação, por exemplo, para os magistrados de petições com a aplicação do Visual Law, que consegue demonstrar para o magistrado com riqueza de detalhes, através de gráficos, através de fluxogramas, ou através de imagens, né, o entendimento muito melhor dos fatos, né, naquele caso concreto. Também quem atua muito no júri já está utilizando de animação 3D para poder fazer cenas que remetem ao local dos fatos, ao crime, a como se deu, né, toda a situação fática daquele ambiente no qual o crime foi cometido. A visão, por exemplo, né, num crime de trânsito, a visão de um motorista dentro de um carro e a visão da vítima que foi atropelada de fora, como se dá, tudo isso através de tecnologia 3D. Então, assim, existem inúmeras ferramentas que já grandes advogados, né, e advogados como, né, iniciantes mesmo, que já têm essa questão da tecnologia nas veias, já estão se utilizando dessas ferramentas. Eu só preciso saber do tempo, Érica. Eu vi que já foram 40 minutos, vamos... Tá, seu microfone está fechado. Mais 15 minutinhos, Nando. Vamos nessa. Então, assim, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a gente trocar, né, bater um papo aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, vamos trocar uma ideia. Como eu estava apresentando aqui, eu não vi se alguém levantou, não sei se tem a opção de levantar a mão ou mandou aqui. No chat eu vi que tem 9. Passa a tela, passa a tela. Tem a opção de levantar a mão. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode levantar a mãozinha, só abrir o microfone. Oi, Nando. Fala aí, Fabiano, beleza? Tudo jóia. Estou dirigindo, então não vou me mostrar aqui dirigindo, não. Cometendo um crime, né? Direção ao volante dirigindo. Nando, você consegue vislumbrar para a gente, assim, a curto, médio, longo prazo, quando que a gente aqui já utilizaremos essas tecnologias aqui no Brasil, São Paulo? Cara, show de bola, excelente pergunta. O que acontece? O TJ de São Paulo, inclusive, né, já deu algumas decisões favoráveis em relação à utilização dessas tecnologias, principalmente tecnologias de preservação de prova, que eu vejo como a que está mais desenvolvida para a atuação do advogado e advogada criminalista. O próprio TJ de São Paulo já tem decisões em que chancela, né, a utilização e a validade dessas ferramentas, inclusive a Verifact, no próprio site dela, tem lá citações dizendo da veracidade e validade jurídica que essas preservações de prova já possuem. A aplicação dessa audiência, dessa realidade virtual à advocacia criminal, eu, sinceramente, como advogado criminalista, atuando, né, desde o início da minha profissão, eu vejo ainda que é uma situação muito delicada, ao passo que a tecnologia ainda não está 100% desenvolvida, vamos dizer assim, e nós sabemos que ali, né, durante uma audiência mesmo de custódia, o face a face com o acusado, por exemplo, é muito importante. O próprio magistrado conseguiria, né, enxergar visualmente, numa expressão facial, se a pessoa está ou não mentindo naquela ocasião. Então, por esses detalhes, eu ainda acho que, para nós, como advogados criminalistas, uma audiência, né, através de uma realidade virtual,
ela ainda não está madura o suficiente, apesar de, em outros países, já estar acontecendo, como, né, um exemplo, o Japão e Estados Unidos já utilizam, né, dessa ferramenta como um meio de, até mesmo de diminuição do seu volume de trabalho. Mas essas ferramentas que eu falei, a exemplo de preservação de provas, ferramentas que conseguem, né, utilizar do passado que foi publicado e conseguem recuperar, até por conta dessa questão da internet, está tudo, né, disponível na nuvem. Então, questões, por exemplo, de gestão, ferramentas de gestão que hoje nós temos a inteligência artificial, que está fazendo um trabalho assim para os escritórios de advocacia, um trabalho incrível. Os dados, né, a análise de dados voltada a decisões judiciais, isso aí para nós como advogados criminalistas, isso é fantástico, até mesmo porque nós podemos instruir um processo com muito mais assertividade, ou seja, com muito mais detalhes daquele magistrado, daquela câmara, daquela turma, daquela vara, enfim. Nós conseguimos fazer isso através dessas análises de dados. Então, muita coisa ainda está acontecendo e está sendo implementada. O CNJ, ele já regulamentou a aplicação da tecnologia, né, em prol da advocacia. Então, é uma coisa que o próprio CNJ está fomentando. Nós, depois de 2016, onde foi, né, sancionado a lei do processo judicial eletrônico, na qual muitos dos nossos colegas, né, foram impactados e, no primeiro momento, ficaram, assim, alguns até contra, né, a aplicação dessa lei e a obrigatoriedade do processo judicial eletrônico existir. Hoje nós não vivemos mais sem, né? Creio eu que todos nós, né, salvo alguns colegas que estão aqui, mas assim, a grande maioria, né, dos nossos processos são todos eletrônicos, né? Então, assim, são coisas que, né, estão acontecendo, elas estão sendo implementadas. O próprio CNJ que, né, fomenta toda essa regulamentação das implementações tecnológicas, ele já se manifestou favoravelmente, e aí nós vemos alguns tribunais assim tomando a frente, por exemplo, né, um tribunal ou uma vara do trabalho de Cuiabá aplicando ali, né, a realidade virtual, né, no seu dia a dia. Isso aí é um caminho sem volta, creio eu. E por isso que nós devemos assim estar atentos a todas essas possibilidades que estão aí à nossa disposição. É muito importante a gente saber fazer, né, do nosso trabalho, acompanhando com o desenvolvimento tecnológico, fazer do nosso trabalho um trabalho mais produtivo, com a utilização da tecnologia, um trabalho mais preciso, ou seja, hoje nós não precisamos fazer ali uma manifestação com 100 laudas, sendo que nós temos à nossa disposição o Visual Law, que poderia nos auxiliar em alguns pontos específicos, em demonstrar para um magistrado o que aconteceu através de gráficos ou através de infográficos, através mesmo até, né, de animações 3D. Assim, é muita coisa bacana que está aí à nossa disposição. Por isso que é importante a gente sempre estar trocando essa ideia, né? Essa mentoria é legal, e a mentoria eu gostaria de convidá-los, porque a mentoria não acaba aqui, né? Sempre há lançamento de novas tecnologias. A advocacia criminal, nós sabemos, é uma advocacia que é diferente das demais, né? A advocacia criminal, ela tem alguns detalhes que as outras não têm. Nós lidamos ali, né, muitas vezes com uma autoridade policial que é intransigente, nós lidamos ali com, né, um magistrado que não consegue ou não conseguiu entender porque realmente não leu, né, o que de fato aconteceu, quais foram os fatos mesmo, e não consegue enxergar ali as nossas manifestações, e a gente precisa fazer um trabalho, às vezes até mesmo um trabalho presencial, em despachar mesmo com a autoridade judiciária, e essas ferramentas estão aí para nos auxiliar. Mas ainda vejo com muito, sabe, com muita seriedade essa questão de implementação de tudo à nossa rotina de trabalho como advogado e advogada criminalista. Obrigado, Nando. Foi muito esclarecedor. Dr. Wagner Ferraz. Perguntem, vamos conversar. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, acho que eu tenho a liberdade, assim como você mesmo pediu, Nando, de te chamar assim, por Nando. Com certeza.
E assim, cara, é muito... você sabe que eu venho de uma advocacia onde os processos eram físicos, eu venho de uma advocacia em que o acusado era interrogado em primeiro lugar. Não é, doutora Érica? Verdade. E eu ficava imaginando o seguinte, como que uma pessoa pode ser interrogado em primeiro lugar se ele não sabe do que ele vai ser acusado depois pelas testemunhas de acusação? E graças a Deus isso foi mudado. E a gente foi se adaptando a esse novo formato. Hoje em dia, confesso a você que eu não sou muito técnico nessas questões, não tenho muita prática com essa questão tecnológica, mas todos nós hoje temos processos digitais, fazemos audiências pelo formato digital, fazemos sustentações orais digitais, online, eu fiz gravada já, para mandar o vídeo. Então, a pergunta é a seguinte, muito bacana isso que você acabou de nos dizer e tal, mas eu queria te perguntar exatamente o seguinte, dessas tecnologias, existe uma em particular que você já utilizou na prática? Exemplo, para quem milita muito no Tribunal do Júri, uma reconstituição, por exemplo. Olha, eu não sei se você terminou aí a sua pergunta, mas assim, eu gostaria até de interromper, depois se você quiser complementar com outra pergunta. Eu, como advogado criminalista, infelizmente, eu não atuo no Tribunal do Júri, né? Muitos colegas que atuam no Tribunal do Júri, eles acabam sendo testados a ferro e fogo, como diz, né? A nossa base, a nossa raiz, eles são realmente testados como grandes advogados criminalistas. Eu não atuo no Tribunal do Júri, eu, desde o início da minha atuação profissional como advogado criminalista, eu atuei em alguns casos e não atuo em crimes contra a vida, e por isso não tive, né, o prazer, já assisti muitas sustentações do Tribunal do Júri, mas ainda não atuei. Porém, eu já vi, né, e tenho alguns conhecimentos de advogados criminalistas que, no Tribunal do Júri, fizeram reconstituições através de tecnologias de animação 3D para reconstituir o crime, principalmente crimes em que é utilizado ali arma de fogo para reconstituir principalmente trajeto de projétil. Então, eu já vi essa tecnologia de reconstituição para ser utilizada em prol da defesa no âmbito do Tribunal do Júri. E posso lhe afirmar que, assim, é riqueza de detalhes para os jurados quando eles enxergam, através da defesa, com os olhos da defesa, uma reconstituição através de uma animação 3D, na qual eles conseguem entender que realmente não foi, né, daquela forma na qual a acusação está demonstrando. Então, isso eu já vi, inclusive tem empresas, inclusive nessa B2L, que são empresas de animações 3D para o mercado jurídico. Existem empresas que estão ganhando muito dinheiro fazendo esses tipos de reconstituições de fatos, de momentos, para apresentar mesmo em Tribunal do Júri. Não, sim. É que o Tribunal do Júri, na verdade, foi um exemplo que me surgiu aqui no momento da pergunta. O que eu queria perguntar, eu acho que na realidade é o seguinte, se você já utilizou, ou, né, aí foi quando eu citei o Tribunal do Júri, mas pode ser, por exemplo, uma degravação de uma interceptação telefônica, ou um laudo químico-toxicológico que está divergente ou contraditório. E o que eu quero saber é o seguinte, é a receptividade de um juiz, em especial um juiz de primeiro grau, porque nós sabemos que eles também não são muito aversos à tecnologia, eles gostam da coisa mais eu vi escrito aqui, advocacia analógica. Não, a maioria dos magistrados, assim, não sei se infelizmente ou felizmente, mas eles que construíram toda essa base jurídica que nós temos hoje para trabalhar, mas assim, a grande maioria dos magistrados, eles ainda preferem, né, a petição com texto corrido, né, e muitos ainda preferem a petição com texto corrido da forma mais resumida possível. Isso é complicado, porque nós sabemos que, por exemplo, para impetrar um habeas corpus, nós sabemos que se esse habeas corpus tiver muitas e muitas laudas, poxa, a chance de termos um êxito é fogo, porque ele não vai... Maior o habeas corpus, menor o êxito.
né, quanto maior o habeas corpus, menor o êxito. E já existe essa regra, né? Uma regra velada, mas ela é uma regra, enfim. Mas eu tenho assim, um professor que ele diz o seguinte: quando a gente vai fazer qualquer peça que busca a liberdade de alguém, a gente tem que ir com o dedo no buziles. é isso. Não, e para Tem que isso... apontar a ferida. E para isso, nós temos hoje, cara, você falou, uma degravação de uma interceptação telefônica. Já existem softwares que fazem essa... inclusive, hoje, softwares que estão à disposição em redes sociais, por exemplo. Quando você faz um vídeo, existem aplicativos que fazem a transcrição do que é falado em texto. Por exemplo, existe o Google, por exemplo, o próprio Google lá no Google Docs tem lá um microfoninho na qual você vai falando, ele vai transcrevendo Hoje o a gente som. manda mensagem assim. Então, assim, existem a nosso favor muitas coisas à disposição. Eu vou falar de casos que eu já utilizei em prol da minha advocacia. Por exemplo, eu atuo em alguns casos que está relacionado ao crime de tráfico de drogas. E um desses casos, né, o que eu faço? Eu faço o quê? Eu faço a minha petição, e além da minha petição, eu consigo tentar transparecer com riqueza de detalhes através de imagens, de infográficos, fluxogramas, linha de tempo, né? Existe na internet ferramentas que fazem esse tipo de trabalho com facilidades incríveis. Você pega o contexto daquilo tudo, você consegue transformar esse contexto em imagem, e através dessas imagens você consegue auxiliar o magistrado, né, a ter um discernimento melhor para poder, né, dar uma decisão mais favorável possível. Então, eu já usei nesses casos. Essa questão do Verifact mesmo, eu nunca fiz uma ata notarial, até porque quando eu comecei a fazer ata notarial para fazer uma preservação de prova, já existia a possibilidade de fazer esse registro, né, eletrônico através da Verifact, e não só ela, tem outras empresas que fazem também algo parecido, e consigo instruir, por exemplo, eu tenho, não só em casos criminais, mas tem ações de cobrança na qual tem toda uma conversa do WhatsApp ali, né? E aí a pessoa, ela fala pelo WhatsApp que realmente ela deve a outra, enfim, que ela prestou ali, né, o serviço para outra, enfim. E como que eu fiz a preservação dessa prova? Através do Verifact. Porém, o próprio magistrado, né, quando ele recebeu aquilo com o Verifact, metadados, algumas informações, ele fez uma manifestação pedindo para eu esclarecer aquilo. Então, existe essa barreira, entendeu? A gente não sabe, realmente a gente não sabe qual vai ser a reação. Eu creio que é válido nós tentarmos utilizar do máximo possível, né, a depender do caso concreto, do máximo possível de ferramentas a nosso favor, seja de infográfico, seja do Visual Law. Eu vou dar um exemplo aqui para os colegas, tá? O escritório Tosini Freire, ele tem um departamento de Legal Design. Legal Design eles contratam designers, né? São caras que trabalham com o desenvolvimento de imagens ali, e eles transformam petições em imagens que possam, né, transparecer e mostrar para o juiz, para o desembargador, enfim, eles fazem isso, não é um advogado que faz, é o departamento de Legal Design que faz isso para o escritório, e os advogados usam essa ferramenta feita por eles, que são imagens incríveis para instruir as petições, e vem obtendo muitos êxitos, e vem também obtendo, né, muitas recusas, né, por parte do judiciário. Então, não há um consenso. O que acontece é que o CNJ está fomentando, incentivando, e autorizando a própria utilização do legal design, das decisões. Por exemplo, o TRF3 inovou em uma sentença na qual ele utilizou do legal design para sentenciar, e a sentença foi praticamente toda por imagens. Então, o juiz, ele pegou, fez alguns... O juiz não, né? Mas, assim, os assessores dele fizeram da sentença, né, de texto corrido, imagens, na qual ficou muito mais inteligível, né? Para quem estava recebendo ali. Então, assim, as utilizações são as mais diversas possíveis. Eu já usei algumas coisas, porém, ainda não usei, gostaria muito de usar uma realidade virtual numa audiência. Imagina uma visita num presídio. Essa visita poderia acontecer, você não precisaria se deslocar até o presídio para falar ali com o seu cliente. Se bem que hoje já evoluímos bastante. Já tem ali a videoconferência, mas, por exemplo, hoje a nossa mentoria aqui, poxa, imagina se nós estivéssemos numa sala, todos nós,
com os nossos movimentos, né, corporais, eu poderia olhar para o lado e estar falando com você, ao mesmo tempo que eu poderia estar falando com a doutora Érica. Então, assim, são coisas muito legais que estão aí para, né, serem implementadas no nosso dia a dia. Não utilizei, já fiz algumas simulações com óculos de realidade virtual, mas não tem nada que eu possa utilizar no meu dia a dia ainda em relação a isso. Nando, só pegando um gancho aqui, eu acredito que, é um breve comentário, para não furar a fila, mas eu acredito que o próprio CNJ, ele vai instalar essas varas, toda preparada para isso. Eu acredito nisso. Você acredita nisso aí também? Eu não só acredito, como o próprio CNJ, em inúmeras portarias, recomendações aos magistrados, ele já vem manifestando essa intenção, né, da modernização, essa questão do legal design mesmo, é incentivado pelo próprio CNJ a utilização o máximo possível de clareza e objetividade por parte dos magistrados, mas a utilização dessas ferramentas também. Existe sim uma grande chance dessa implementação, inclusive de nós trabalharmos com isso num futuro próximo. Porém, eu compactuo aí com o Dr. Wagner, eu entendo aí, ele tem, né, muita experiência na área criminal, atua, né, há muitos anos, nunca precisou se utilizar de alguma ferramenta de tecnologia para exercer a profissão dele. Porém, né, não só ele, mas como todos os outros colegas aqui presentes, é bom saber e se atualizar e entender o que tem à sua disposição. Até porque, por exemplo, em uma próxima manifestação, você saber que existe uma ferramenta que pode facilitar e melhorar ainda mais o resultado num pedido seu. Então, assim, é muito válido isso. E é importante. A gente a minha pergunta se dirigiu exatamente a isso, a questão da aceitação da justiça. Por quê? Porque eu sei que existem ferramentas. Por exemplo, eu fiz um pedido há pouco tempo num caso de tráfico, porque eu queria o rastreamento da viatura. Eu queria saber onde aquela viatura estava em determinado horário. E eu sei que existem ferramentas para isso. Existe ferramentas que fazem inclusive, a geolocalização. A ferramenta é ativa no próprio Copom. Sim. E o juiz disse no despacho dele algo no sentido de que, como isso? Como que eu vou deferir isso? Como que eu vou te dar isso? Não vejo relevância em você. Então, a aceitação dele receber uma prova tecnológica, de eu dizer a ele, olha, esses policiais não estavam lá nesse momento. Eles estavam em outro lugar. Então, e eu estou tendo que pensar aqui o que eu vou fazer para inverter e conseguir essa prova. Junto com essa revolução que nós estamos vivenciando, nós também, como advogados, e é uma discussão aí, né, no meio de advogados que atuam com essa tecnologia, nós temos a responsabilidade de criar as jurisprudências para que esse caminho seja pavimentado. Hoje, a nossa missão como advogados que quer que realmente a tecnologia seja implementada, né, e utilizada a nosso favor, nós devemos, assim, apesar dos magistrados, e a grande maioria deles, eu vou falar para vocês, a grande maioria deles, não estão abertos à aceitação de tecnologia, né, nos próprios processos, até porque tira eles da zona de conforto, né, da qual eles já estão acostumados. Muitos desses magistrados, eles vão realmente negar, eles vão, né, barrar, mas assim, cabe a nós como advogados construir esse caminho. É assim que nós vamos conseguir, né, mudar o pensamento do judiciário, que está mudando, mas vai ser com muito trabalho nosso mesmo através disso. Esse seu caso, por exemplo, né? Poxa, poderia ser resolvido de uma forma um pouco mais fácil, sem a utilização do Copom, por exemplo, a própria ferramenta de rastreamento de torres. Então, as torres têm uma triangulação e os celulares dos próprios policiais fazem isso. Então, e aí isso eu tenho solicitado bastante as antenas e o juiz tem deferido. Eu não tenho tido muita dificuldade na questão das antenas. Eu estou tendo problema agora com o louco da 31ª. Ele não entendeu. Ele falou, mas para que você quer saber isso? Como que nós vamos saber isso? Tem que desenhar, igual o Tozini está fazendo. Por isso, quando ele falou do desenho, eu falei, só se for isso. É isso. E assim, infelizmente ou felizmente,
até mesmo para a autoridade policial, ou até mesmo para um magistrado, quando chega, né, uma imagem, eles conseguem interpretar o que realmente nós gostaríamos de pedir. Às vezes o cara não tem, eles são totalmente, né, quadrados, vamos dizer assim, e não tem não é nenhuma má vontade, eu não sei qual é o caso concreto, mas às vezes pode ser realmente um excesso de zelo, né, no trabalho de investigação, ou até mesmo, né, na defesa ali, não querer Tem outro aceitar nome alguma para coisa. isso, Nando. Desculpa te interromper. Chama ânimos de condenar. Eu falaria outra coisa, sabe? Mas como tem gente aqui... Concordo. É o sistema punitivista que nós temos. O sistema punitivista, infelizmente, nós temos... Cara, o sistema punitivista da qual nós trabalhamos para que mude, ele é complicado. É difícil de você chegar com uma inovação, uma tecnologia. Nós chegamos, às vezes, ali com, poxa, uma petição, com legal design toda desenhada, com uma prova preservada de forma tecnológica. O cara fala, meu, indefiro. Indefiro. Essa palavra é a que mais existe no dicionário deles. Mas, enfim, consegui entender o que eu queria perguntar a você, você respondeu com precisão, é isso. O problema é a aceitação judicial. As ferramentas existem, podemos implementar, nós estamos aí para realmente asfaltar esse caminho. Enquanto eu respirar, nós vamos tentar fazer isso, mas sabendo que a resistência do Poder Judiciário e dos magistrados são grandes, principalmente quando a gente pede uma prova tecnológica. Não, aí é maior ainda. Tira eles da zona de conforto. O que eu gostaria de despertar nos colegas, né, nesse breve espaço de tempo, realmente é esse interesse, esse despertar, né? Eu sei que todos os nossos colegas aqui já têm essa noção de que nós estamos vivenciando essa revolução de tecnologia e já está impactando para o nosso segmento. Pode ser que nós não sentimos tanto ainda, até porque o nosso mistério como advogado criminalista ele é muito mais pautado no face a face, né, no que já temos pavimentado, né, relacionado a essa questão da jurisprudência, mas só o fato da gente despertar para essa possibilidade, ela já vai fazer com que nós enxergamos a nossa atuação de uma forma diferente. E aí a gente pode, de fato, começar a implementar no nosso dia a dia. Não é uma mudança radical que amanhã nós temos que falar, poxa, eu só sou advogado criminalista com tecnologia. Não, até porque, cara, nós teremos que fazer ali a audiência de custódia, não tem nada que possamos utilizar para uma audiência de custódia. Óbvio, a gente pode usar ali alguma documentação, algo do tipo, mas fora isso, o que vai mesmo fazer com que o magistrado ali, né, entenda ou libere é a empatia ali que ele vai ter. Às vezes tem magistrados que nós sabemos aqui que nem olha na cara ali do acusado na hora da audiência de custódia. Já está ali, você entra, ele já está tomando cafezinho com o promotor ali e já decidiram já. Então, é complicado. Triste realidade. Mas, assim, a minha missão hoje nessa mentoria, despertar um interesse, tá? Não só à disposição das ferramentas de gestão, que também são incríveis. Hoje, por exemplo, nós temos alguns segmentos. Gestão de escritório, nós temos ferramentas incríveis. E quem não utiliza, falo, poxa, vocês estão perdendo tempo. Por quê? São ferramentas que vão agilizar o seu tempo de trabalho. Ferramentas de preservação de prova, ferramentas de prospecção de clientes. Hoje, se nós não utilizarmos do marketing digital, por exemplo, a nossa advocacia tende a não potencializar de forma como nós gostaríamos. Ou seja, poxa, o seu escritório, hoje, ele está à disposição, ele tem uma página bacana, você está ali no Google fazendo a sua prospecção, porque hoje a própria Tribunal de Ética da OAB já permitiu, você não pode estar oferecendo, mas o Google, como é um marketing passivo, você pode estar lá. Vocês sabem o que são palavras-chave no Google? Poxa, vocês são advogados criminalistas, vocês fazem campanhas de pesquisa no Google com palavras-chave específicas, por exemplo, violência doméstica. Então, quando alguém buscar, eu preciso de um advogado especializado em violência doméstica, e a sua página de busca, o seu resultado for um dos primeiros, essa tecnologia vocês estão utilizando? Se não estão utilizando, estamos perdendo dinheiro. Então, existem várias coisas que eu gostaria de despertar em vocês, que eu não consigo explicar agora, mas se a doutora
Érica quiser, a gente pode conversar numa próxima ocasião só dessas tecnologias que estão à nossa disposição para potencializar comercialmente a nossa atuação como advogado criminalista. Então é isso. Nando, eu vou passar então para a próxima pergunta, mas eu não posso deixar de informar aqui a todos que o Dr. Wagner estará conosco, viu, gente? É verdade. Vai estar na mentoria do dia 25, ele falará sobre a atuação do advogado no auto de prisão em flagrante. Eu posso, antes de você passar, deixa eu só fazer aqui uma expressão. Dr. Wagner é um dos advogados que eu mais admiro na área criminal, né, até pela sua experiência, sua atuação, né, de muitos anos como profissional da área, né, criminal. Então, assim, admiro muito, você me deixar registrado aqui. E ele falará de um tema do qual eu gosto demais, que é a atuação do advogado na área, né, do âmbito do inquérito policial, nas dependências da delegacia de polícia. Eu tive uma aula dessa com o nosso saudoso professor Reinaldo Françoso Fragoso, que faleceu, infelizmente, há pouco tempo, mas também foi um dos grandes advogados criminalistas que me deu uma aula sobre o tema que o Dr. Wagner vai proferir. Então, estarei presente para aprender um pouco mais. É isso aí. Vou passar para a próxima pergunta. Está aberta a palavra. Quem gostaria de perguntar? Alguém mais? Mais alguém? Alguém mais? Então, acho que não temos pergunta. Não temos, eu tenho. Vamos lá. Vamos bater. Nando, você chegou a mencionar aqui sobre a inteligência artificial, né? Instrumento que a gente pode fazer uso para ajudar aí na busca de decisões e, de certa forma, tentar constranger o magistrado. Mas, diante do seu conhecimento aí extramuros, que eu estou vendo que você trouxe decisões aí além do Brasil, você acha... que a gente não tem muitas aqui. A gente já tem o Vitor no STF, né? Que ajuda na questão da produção, da eficiência. Para quem não sabe, o Vitor é a inteligência artificial utilizada pelo STF, mas para ajudar na questão da produção mesmo. O que é, na sua visão, a inteligência artificial ela pode vir a ser utilizada como tomada de decisão mesmo dos magistrados? Não só na busca para auxiliar as decisões, mas na questão diretamente da tomada de decisões. É isso que o próprio CNJ, né, está tentando fomentar. O Vitor, ele faz ali a segregação das questões dos recursos repetitivos, vamos dizer assim, e ele vê que são temas que já são recorrentes e consegue até, eles não decidem, né, por si só, mas eles conseguem já, né, de acordo com cada recurso repetitivo, dar um entendimento que já está consolidado ali na Corte Superior. Então, já existe algo nesse sentido, mas há no próprio CNJ uma grande fomentação de que a inteligência artificial ela seja trabalhada em prol da produtividade e não para julgamento. Até porque nós já tivemos, inclusive, volto a trazer casos nos Estados Unidos mesmo, em que a inteligência artificial ela segregava e ela dava, né, um resultado errado em uma análise comportamental. Ela recebia vários dados, milhões de dados, e dava uma decisão. E perceberam que essas decisões estavam sendo enviesadas por questões aí de raça, etnia, cor de pele, essas coisas. Então, assim, há uma grande preocupação em fazer com que a inteligência artificial ela, né, julgue. O que ela faz hoje, geralmente, é fazer essa análise de dados. Inclusive, há um tema também nesse mundo de advocacia 4.0, que é a advocacia data-driven. E o que significa isso, né? A advocacia guiada por dados. E aí é onde a inteligência artificial ela trabalha muito mais nessa questão da advocacia data-driven, que ela faz toda a busca ali de grande volume de dados, segrega e consegue te dar ali, chamam de analytics, né, que é a análise de dados, né, muito precisa, e aí com essa análise de dados vai caber aos advogados. Nós não seremos substituídos pela tecnologia, né, muito se fala, mas nós não seremos substituídos de fato pela tecnologia, até porque a interpretação dos dados, o que cabe, né, somos nós, até porque a inteligência artificial ela ainda não chegou nesse nível. O dia que ela atingir essa precisão,
de julgar e dar uma decisão justa, da qual do caso ela está julgando, aí eu acho que o negócio vai apertar para nós. Mas até lá não tem aí, né, de fato, não tem nenhuma fomentação para que a inteligência artificial julgue. Excelente, Nando, Ô, obrigada. Nando, só o pulo do gato vai, que eu sei que você vai dar o pulo do gato, eu tenho certeza. Como burlar o robô do STJ para receber nossos recursos especiais? Qual é a palavra-chave? O que não podemos escrever? Porque súmula assim, 7, se só passar perto súmula disso... 7, o cara vai... Me contrata, Dr. Wagner, porque eu tenho uns recursos especial que está subindo sem agravo. Ó, Estou precisando tomar um banho, então, de cachoeira. É assim, eu estive num evento com um grande advogado criminalista que descobriu uma brecha no sistema. Sim. Eu gostaria de falar para os colegas aqui, mas assim, é muito temerário, entendeu? Eu não posso, não é nem nessa questão. Eu não sei se vocês já sabem que, por exemplo, quando nós impetramos ali um habeas corpus no STF, por exemplo, é distribuído, né, o sistema de distribuição por sorteio para cada ministro. E nós sabemos ali o posicionamento de cada ministro, né? Quem é mais garantista, quem é mais punitivista. Então, através de uma... cara, assim, não tem nenhum porquê esconder isso, mas assim, através de uma sapiência advocatícia, um advogado descobriu que ele poderia escolher qual ministro cair o habeas corpus dele. E, assim, é uma falha no sistema, e se alguém vê isso, eles podem até tentar arrumar, corrigir. O que ele fazia? E numa dessas ele soltou 33 membros do PCC em uma tacada só. Mas aqui nós somos só 25 privilegiados, não vai escapar. Você pode contar, concordo. Tá gravando. Aquela, só para lembrar, dá um pause. É melhor deixar para lá. Nando, 25 privilegiados, dá o pulo do gato. Dá o pause aí que a gente fala. Não é um pulo do gato, é uma falha no sistema e a gente precisa utilizar dessas falhas, entendeu? Aí o que ele faz? Ele pegava, ele entrava ele impetrava o habeas corpus, aí na distribuição, no sorteio, caía lá pro, sei lá, hoje, por exemplo, Alexandre de Moraes. Aí fala, poxa, nesse caso eu prefiro que caia com um Toffoli, vamos dizer assim. Aí ele pegava, entrava com uma desistência e entrava de novo, até cair pro Toffoli. Isso aí eu faço desde... Aí, amor, você sabe o pulo do gato. Isso eu nunca fiz não, doutor Wagner. Vou começar a fazer, então. Existiam, aqui no TRF, há anos atrás, existia um ministro lá, um desembargador lá, que ele adorava dar liminar. Eu acho que era o auge dele é quando ele concedia uma liminar. Eu não vou me recordar o nome dele agora, porque isso já tem uns 15 anos. E o que nós fazíamos? Eram 6 câmeras. A gente impetrava 6 habeas corpus idênticos. Acabou. Idênticos no mesmo dia e mesmo horário. Aí, na distribuição, a gente desistia de todos os outros que não tinham ido para aquela pessoa direcionada. Mas isso dá trabalho, isso era na época do processo físico. Não, isso você fazia já no físico. Agora no eletrônico... Então, mas eu acho que no eletrônico é quase que impossível a gente fazer dessa maneira. Olha, estava dando certo. A gente ia lá com aquele calhamaço de petições e protocolava várias e depois olhava, opa, esse aqui deu certo, renuncia os demais. Agora, no digital, não. Se a gente fizer isso, a gente vai acabar arrumando problema. Agora sim, brincadeiras aí à parte, que isso aí é só uma brincadeira, quem está ouvindo aí, isso não existe, tá? Assim, o que eu gostaria de deixar, então, essa mensagem final para vocês aqui, primeiro, obrigado pelo tempo de todos vocês, foi um enorme prazer, mesmo à distância, participar aí desse tempo com vocês. Não trouxe tudo que gostaria de trazer com riqueza de detalhes e gostaria de deixar aí até para um próximo encontro. Gostaria de convidá-los a participar também da exposição e mentoria do Dr. Wagner, aí, que será muito boa. Tenho certeza disso, né? A experiência que ele tem na área não tem como ser diferente. E o pulo do gato final. Nós, como advogados criminalistas, não faz sentido nenhum, tá? Nós termos todas as tecnologias à nossa disposição se a gente não está
faturando em nosso escritório, cara. Essa é a grande realidade, tá? Então, hoje, para que nós, como advogados criminalistas, conseguimos ali viver da advocacia criminal, né, hoje a gente não basta ser somente bom tecnicamente, nós temos que dominar, né, as habilidades de tecnologia a nosso favor. E quais são essas habilidades? Hoje eu quero falar para você aqui, é uma habilidade comercial. Você precisa usar a tecnologia para, né, estar à disposição do seu cliente. A advocacia criminal é uma advocacia que não para, é 24 horas. Como o seu cliente te acha? Poxa, ele está, por exemplo, né, na região de Itaquera. Se ele colocar agora no Google advogado criminalista em Itaquera, você vai aparecer para ele? Se ele buscar agora o seu nome, o que vai aparecer? Vai aparecer um posicionamento profissional como advogado criminal? Então, se não aparecer isso, não adianta nada você ter, né, a melhor tecnologia à sua disposição. Então, a gente tem que, sim, ficar atento a isso, né? Os escritórios e os advogados que já abriram os olhos para essa possibilidade de crescimento na advocacia criminal, eles estão vivendo e vivendo muito bem, né, com um honorário satisfatório, e vocês precisam, né, abocanhar um pedaço desse mercado. E para abocanhar um pedaço desse mercado, vocês precisam do quê? Aprender novas habilidades, e é isso que vocês estão fazendo agora, né, com um pouco que nós conversamos. Tá bom? Espero, né, ter sido aí, né, suprido a expectativa. Sei que, né, pode ter ficado alguma coisa para, né, para uma outra ocasião, mas estou aí à disposição. E agradecer primeiro ao OAB Itaquera por abrir essa oportunidade, e a doutora Érica, a doutora Roberta também, por ter, né, feito o convite. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Eu gostaria de deixar aí, né, os meus sinceros cumprimentos a todos. Estou aí à disposição de todos para bater um papo. Nando, muito obrigada. Foi uma noite de muito conhecimento, trouxe muitas informações, como sempre. Gratidão, muito obrigada por ter aí, disse no início, mas mais uma vez, disponibilizado aí do seu tempo e compartilhado aí conosco do seu conhecimento. Eu queria agradecer aqui a presença da doutora Roberta, a diretora da ESA Itaquera, a presença da Monique, vice-presidente da Comissão de Direito Penal, que tem ajudado e colaborado nos trabalhos. Eu vou passar a palavra rapidinho para a doutora Roberta e ao final nós encerramos aqui. Queria agradecer também a presença de todos que nos acompanharam, que prestigiaram aí o evento. Não deixe de acompanhar aí o restante das mentorias, é um trabalho que tem sido feito com muito carinho para todos. E muito obrigada. Doutora Roberta, está com a palavra. Obrigada, doutora Érica. Gente, eu estou maravilhada. Eu acho, nossa, quanta coisa nós recebemos. Eu recebi hoje assuntos que eu conhecia, outros que foram aprofundados. Muito feliz com a participação das pessoas também nesse evento, nesse trabalho desenvolvido pela comissão. E a ESA está aqui disponível para todos. Aguardem, cursos novos virão. Nando, precisamos conversar sobre cursos na ESA, porque eu acredito que precisa aprofundar tudo isso que você trouxe com mais propriedade, no sentido de as pessoas saberem efetivamente por onde caminhar, para quem está iniciando ou para quem já tem mais tempo aí. E lembrando, né, doutora Érica e Monique, quem quiser participar da comissão, eu não sei se todos aqui já estão fazendo parte da comissão, então solicitem aí os pedidos para entrar nessa comissão que veio nesse triênio trabalhando bastante, forte, então, a favor da advocacia, e contem com a ESA sempre. Obrigada, boa noite. É isso aí, doutora Roberta. Quem quiser participar da comissão será muito bem-vindo. Só mandar um e-mail para o e-mail da nossa comissão. Monique, você pode colocar aqui no chat? Nunca sei de cor o e-mail da comissão, gente, me perdoe, vergonha. Mas a Monique vai colocar aqui, a Monique sabe de cor, vai colocar aqui o e-mail da comissão no chat. Quem quiser participar, mande um e-mail. Quem não é da subseção de Itaquera e não quiser participar como membro, mas quiser participar das atividades, nós temos também um grupo de WhatsApp, manda o número do celular, também será muito bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá também há a troca de mensagem, compartilhamento de conhecimento, os jovens advogados geralmente mandam umas dúvidas. Aliás, não só os jovens advogados, né? Quem já passou da jovem advocacia dos 5 anos lá também interage.
também faz umas perguntas, que é isso aí, a gente vai aprendendo todos os dias, né? Eu vou, Érica, desculpa te cortar, mas eu vou pedir para depois só falar o e-mail, porque como fica registrado para as pessoas que vão assistir depois, elas não têm acesso ao chat. Então, só para quem quiser acompanhar aqui a página do Instagram da ESA, é ESA_Itaquera, e aí se a doutora Monique puder falar também aqui para ficar registrado para as pessoas que vão assistir depois, né? É super importante também. Então, vamos lá. Boa noite a todos. O endereço de e-mail da nossa comissão é comissão.penalitaquera@gmail.com. Facinho, né? Vergonha alheia. Não tem decorado. Muita informação. Então, assim, também tem o nosso Instagram da comissão, né? Para quem não segue, pode seguir. E eu vou deixar só um adendo, que a nossa próximo evento da mentoria, creio eu que seja no dia 23, com a doutora Carolina, em relação à lei de LGPD aplicada aos escritórios de advocacia. Então, hashtag fica a dica aí, né, para quem tem interesse na próxima mentoria. É um tema bem legal, bem atual para a gente agregar, né, a nossa advocacia de forma geral. Eu acho que é sempre bem-vindo. Obrigada, doutor Nando, doutor Wagner, doutora Érica e doutora Roberta. Hoje foi uma mentoria assim, de grande valia, muito rica em informação, viu, doutor Nando? Parabéns. Obrigado. Obrigada, doutora Monique. O Instagram eu sei de cor. Coloquei aí no chat, mas vou dizer aqui, @Direito Penal AB Itaquera. Então, nos acompanhem lá também na página do Instagram, e quem quiser participar, só mandar o e-mail para a nossa comissão. Muito obrigada por todos aí terem nos acompanhado. Obrigada, Nando, mais uma vez. Obrigada, Roberta. Obrigada por todos. Obrigada, doutor Wagner. E até dia 25. Dia 23, doutora Carolina, aplicação da LGPD aos escritórios de advocacia. Dia 25, a atuação do advogado no auto de prisão em flagrante, doutor Wagner. Dia 26, audiência de custódia, pedido de liberdade e resposta à acusação, Caio Favaretto, ele é presidente da Comissão da Advocacia Criminal da Seccional. Dia 31 de maio, só vou falar até 31 de maio, depois eu vou mandando no grupo as demais. Dia 31 de maio, doutor Khaled Lax, também inscrito na nossa subseção, assim como o doutor Nando, doutor Wagner, muito contente por todos estarem colaborando aí com a comissão. Dr. Khaled Lax falará sobre audiência de instrução, debates e julgamentos. Então é isso aí, boa noite a todos. Pessoal, boa noite a todos. Um beijão a todos, saudades de todos vocês. Saudades, doutor Wagner. Eu estou aguardando o seu, eu quero ver a sua explanação. E olha que eu nem atuo na área criminal e estou aqui amando, quem sabe, hein? Depois de 20 anos de advocacia... Será? Não, vai ser um prazer trocar ideias com vocês, assim. Maravilha. De compartilhar experiências, porque eu acredito que é isso que nos torna melhores, mais fortes e mais sapientes. É isso mesmo. Aqui nós estamos todos no mesmo nível, não existe superioridade entre nós. Então vai ser um bate-papo muito legal. Já estou aguardando. Tá joia, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado.